Bom dia, pessoal. Na verdade, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? Pessoal, vamos conversar hoje de maneira bem rápida também, tá? Nossa conversa vai ser mais rápida. Sei que vocês estão atribulados, cheios de coisa. Então, hoje a ideia é dar uma noção bem geral para vocês, bem geral mesmo, de química orgânica. E orientar um pouco, nortear um pouco quem está perdido no trabalho, tá? Quem ainda não está conseguindo achar referências. Hoje, na nossa aula, né, eu vou conversar com vocês aqui diretamente e vou apresentar um pouquinho desse livro, tá? Que é da mesma série que a gente vinha utilizando, que é esse livro Química, uma abordagem do cotidiano. A gente usou bastante o livro 1, né? E agora é um conteúdo que está no livro 3, que é a parte de química orgânica. Tá? Eu vou dar só apenas alguns aspectos gerais para vocês, o livro está disponível para vocês aí, né? E aí a gente vai conversar mais em detalhes nos seminários. Então, nos seminários vocês vão abordar mais em detalhes as diferentes classes de compostos orgânicos, tá? Nesse livro aqui, basicamente todos os alunos vão conseguir pelo menos uma introdução, uma noção geral do que é a sua classe de compostos orgânicos, que foram os temas que vocês pegaram no trabalho, tá? Então todos os alunos vão conseguir ter uma ideia mais ou menos do que é o seu tema. Alguns vão precisar buscar em fontes adicionais, né? Porque vai ter pouquinha coisa aqui. Mas já vai dar um norte, vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então, peguem o livro aí, acessem o livro que está disponível, está no link, façam o download dele e acompanhem por aí, tá bom? Se vocês verem o capítulo 1 fala sobre introdução à química dos compostos orgânicos, né? E ele traz, então, aspectos bem gerais da química orgânica, que são extremamente relevantes para a gente. Tá? A gente começa aqui, por exemplo, olha, vocês sabem reconhecer o que é isso aqui? Tem ideia? Tem ideia do que é isso? É o cravo, né? Então, é esse material botânico, né? Que é o cravo, né? Que é utilizado como uma especiaria, né? E já tiveram grandes fatos históricos que foram influenciados por essas especiarias, né? Inclusive a descoberta do Brasil. O cravo, então, ele tem um cheiro muito característico, concorda comigo? Que é um cheiro que a gente consegue sentir de longe, assim, né? E quando tem alguma coisa que tenha cravo no meio, a gente sente rapidamente aquele cheiro. Aquele cheiro é devido a um composto orgânico chamado eugenol. Olha a carinha dele aqui, ó, que bonitinho. Então, o eugenol é esse composto orgânico. Olha que legal. O que a gente consegue ver nesse composto orgânico já? Vocês com a base que a gente tem de química. Bom, a gente consegue ver que existe carbono, existe hidrogênio, existe oxigênio e tem ligações químicas. Lembram que essa organização da molécula com os tracinhos, né, é uma característica de representação de fórmula química estrutural de compostos covalentes. Então a gente já sabe que o eugenol é um composto covalente. Como ele tem bastante carbono aqui formando esse esqueleto carbônico, a gente sabe que ele é um composto orgânico também. E além disso, ele está sendo feito, né, aqui por um material biológico, né, por um ser vivo. Então, ainda mais, a gente tem um super indicativo de que é um composto orgânico. A gente vê que existem, por exemplo, ligações simples aqui entre esses dois carbonos, ligações duplas entre esses dois carbonos. E a gente vê que esses carbonos são ligados estão formando vários tipos de ligações químicas. Ó. Vamos olhar esse carbono aqui do canto. Olhem ele. Posso aproximar aqui? Deixa eu aproximar. Ó, esse é o eugenol. Vamos arrastar ele aqui para o lado, né? Para não ficar na frente. Ó. Esse é o eugenol, galera. Olha que legal. O que eu consigo ler desse eugenol? Então, olha, vou dar algumas ideias para vocês, né? Aqui a gente tem esse carbono. A gente vê que esse carbono ele está fazendo 4 ligações químicas. Professor, como assim ele está fazendo 4 ligações químicas? Só estou vendo 2 tracinhos. Exatamente, galera. Isso a gente já comentou isso, é uma maneira de representar, né? De representação de fórmulas estruturais na química. Aqui a gente tem esse carbono, ele vai estar ligado a esse outro carbono, formando 2 ligações químicas com esse outro carbono. Por isso que eu tenho 2 ligações aqui. Esse carbono também está ligado a 2 hidrogênios. Só que em vez de representar com tracinhos, que o desenho ia ficar muito carregado, a gente coloca H2 na frente. O hidrogênio, se vocês lembrarem, ele tem um elétron na camada de valência. E ele fica estável com mais um. Então, o hidrogênio é o elemento que vai vir no final das cadeias orgânicas. Então, é muito comum que no final das cadeias orgânicas eu sempre tenha hidrogênios. Então, de modo geral, o hidrogênio está na ponta das moléculas, nas extremidades, tá? É muito comum que ele esteja nas extremidades. Então, sempre imaginem que esse hidrogênio aqui, ó, ele não tem como estar ligado a esses 2 carbonos. Então, ele está ligado a esse carbono. É como se ele tivesse... Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Será que eu tenho aqui? Tem uma caneta?
Não tenho caneta aqui, né? Pô, que pena. Não tem, deixa eu ver. Lápis. Será que dá? Ah, acho que dá. Olha. É como se esse hidrogênio tivesse ligado aqui, ó. Eita. Acho que travou. Será que continua gravando? Não sei se está gravando, mas eu vou continuar aqui por enquanto. Acho que está gravando sim. É como se esse hidrogênio tivesse ligado aqui, ó. Tá vendo? Carbono com uma ligação simples a hidrogênio. Para não ficar carregado o desenho, o hidrogênio é colocado aqui do lado, tá? Mas é como se ele tivesse ligado aqui. Então, esqueçam que, por exemplo, esqueçam que existe esse hidrogênio aqui. Pensem que ele está ligado aqui. Então, esse carbono tem uma ligação simples com esse carbono, uma ligação dupla com esse carbono, uma ligação simples com esse hidrogênio. Lembram que o carbono tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Para ficar estável, ele precisa de quantos? 8. Então, ele precisa fazer quantas ligações covalentes? 4 para, com os 4 elétrons que ele já tem, completar 8 elétrons e ficar estável. Então, essa é a regra mais básica. Todo carbono que eu olhar, a gente já falou disso, eu vou precisar achar 4 ligações covalentes. Deixa eu fechar aqui, galera, porque tá uma barulheira aqui. Aí fica um pouco mais fácil. Tá? Então, sempre eu vou ter que procurar 4 ligações covalentes no carbono. Se a gente olhar aqui, então, agora ele tem 4. Olha, uma simples com esse carbono, uma simples com esse hidrogênio, uma dupla com esse carbono. Aí eu contabilizo. Esse carbono formou 4 ligações. Tá ótimo, tá estável. Esse hidrogênio precisa de quantas ligações para ficar estável? Se vocês lembrarem, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. E para ficar estável, ele precisa ter 2. Então, aqui no caso, ele vai se ligar com esse carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência. Ó, 4 elétrons na camada de valência. E vai formar aqui uma ligação covalente, olha. Olha essa ligação covalente. E na ligação covalente, esse hidrogênio vai compartilhar esse elétron com esse carbono, ficando com 2. E esse carbono, no caso aqui, ele vai ganhar mais um elétron na sua valência. Ok? Então, por isso que o hidrogênio fica estável e fica na ponta. Da mesma forma, eu represento aqui como CH2. Mas vocês sabem que isso daqui representa que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Então, isso daqui é a mesma coisa que falar que esse carbono está ligado a um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. E que eu tenho, por exemplo, uma ligação dupla com esse outro carbono. Tá? Isso daqui, galera, ó, é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Logicamente que esse outro carbono, a gente teria todas as ligações, né? Ligado a um hidrogênio e ligado a outro carbono e assim por diante. Tá bom? Então, sempre que vocês olharem, a gente vai ter essa representação. Outra questão que a gente tem aqui importante, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio. Lembram que o oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. 6 elétrons. Como que eu sei isso, professor? Ele está na família 16 da tabela periódica, então ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, quer dizer que ele precisa formar 2 ligações covalentes. Porque com 2 ligações covalentes ele ganha mais 2 elétrons, ficando com 8. Com 8 elétrons ele fica estável. Então aqui ele teria um elétron ganhado dessa ligação com o oxigênio e um elétron ganhado dessa ligação química aqui. Só, professor, mas aqui não tem elemento nenhum, ele está ligado com o quê? Galera, cada quininha, aqui ó, cada uma dessas quininhas representa um carbono. Então aqui a gente tem o que a gente chama de um anel benzênico. E nesse anel benzênico eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? E cada carbono desse faz uma ligação dupla e uma ligação simples. Ok? Para não representar tudo isso, esse monte de carbono, esse monte de ligação dupla e simples, a gente faz esse desenho aqui, com essa bolinha no meio, que representa um anel benzênico. Tá? Mas pensem que aqui é como se representa que eu tenho um carbono, e esse carbono está ligado a esse oxigênio ligado a esse hidrogênio, logo ele forma 2 ligações covalentes, está estável. E esse carbono aqui ele vai ter uma ligação simples aqui e uma dupla com o outro carbono. Sempre nesse esquema, ok?
Então, a gente tem aqui uma representação geral de um composto orgânico, beleza? Deixa eu ver aqui. Acho que está gravando tudo certinho, né? Está gravando certinho. Voltemos para cá, então. Ok, galera? Esse é o eugenol, então. Esse composto que tem esse cheiro bem característico. É um composto bem volátil. Pra vocês terem ideia, galera, esse composto eugenol ele pode ser utilizado até como anestésico, tá? Ele é um anestésico fraco. Então, é bem legal, ok? Então, ele tem, inclusive, em criação de peixes, a gente consegue usar esse eugenol em laboratório, em experimentos com peixes, para anestesiar os peixes. Tá? Então, é bem legal, é bem legal. Deixa eu só fechar aqui, galera, só um minutinho. Ó, agora, então, aqui a gente tem exemplos, né, de outros compostos orgânicos, tá? Então, aqui a gente tem uma definição geral do que é química orgânica. Já defini isso para vocês, tá? Então, química orgânica, originalmente, foi relacionada com a química dos organismos. Então, compostos orgânicos eram aqueles que eram produzidos nos organismos vivos, que na época eram relacionados apenas aos animais e vegetais, né? Então, seriam os 3 reinos, né? Animal, vegetal e mineral. Nessa época, mais de 200 anos. E aí, todos os compostos que eram produzidos pelos organismos vivos eram tidos como orgânicos. A gente sabe, hoje em dia, que a classificação de compostos orgânicos ela não se leva em apenas isso, tá? Compostos produzidos em seres vivos. Até porque eu tenho compostos que não são orgânicos e que são produzidos por seres vivos, ou seja, que são inorgânicos. Como, por exemplo, tem várias reações metabólicas que produzem água, reações metabólicas que produzem CO2, que são compostos inorgânicos. Temos também compostos orgânicos que não são produzidos por seres vivos, tá? Só para vocês terem ideia de como que é essa classificação. Então, hoje em dia, a gente fala que um composto orgânico é um composto que contém carbono. E que esse carbono ele forma um esqueleto carbônico. Então, eu tenho vários carbonos unidos entre si. Isso associado com essa questão da vida, ok? Então, existe uma classificação geral, mas, logicamente, existem exceções, tá? Essas exceções se devem principalmente à maneira como a química trabalha, tá? Como são conduzidos os estudos. Então, de modo geral, a gente pode classificar todas as substâncias do mundo entre orgânicas e inorgânicas. Aqui a gente tem vários exemplos, olha, de substâncias que são orgânicas. Entre elas a gente tem o metano, CH4. O que é o metano, professor? O metano é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto que é produzido por micro-organismos, por exemplo, que estão no intestino dos ruminantes, tá? No sistema digestório dos ruminantes. E ele acaba produzindo, então, esse gás metano, que é um dos gases que contribui para o efeito estufa. A gente tem outros exemplos aqui, por exemplo, benzeno. Benzeno é um composto cíclico, um anel aromático, tá? Então, um C6H6. Aquele anel que a gente viu ali em cima, que estava na estrutura do eugenol, aquele anel que eu falei para vocês que tinha 6 carbonos, olha ele aqui, ó. Ele é um anel benzênico. A gente tem o metanol e o etanol. Quem são o metanol e o etanol? Metanol e etanol são exemplos de álcoois. Então, é a função orgânica chamada de álcool. Essa função orgânica, o que são funções orgânicas? São diferentes classes de compostos orgânicos que compartilham características em comum. A gente fala que existem as funções inorgânicas, por exemplo, os ácidos, bases, sais e óxidos, que a gente já conversou bastante, e que tem as funções orgânicas, que são aquelas formadas pelos compostos orgânicos. Beleza? Logicamente que as funções inorgânicas, a gente tem componentes que são formados por ligações iônicas, por ligações covalentes, mas entre os compostos orgânicos, todos os compostos são formados por ligações covalentes. Tá bom? O metanol e o etanol são exemplos de compostos orgânicos das classes dos álcoois. E todos os álcoois eles têm como característica a presença de um OH. Esse OH é conhecido como hidroxila. E essa hidroxila ela vai estar presente na cadeia, que é uma cadeia linear. A gente vai ver um pouquinho de detalhes ali na frente. A gente tem outros exemplos, por exemplo, os ácidos. Aqui é um ácido orgânico. Os ácidos orgânicos, então, eles têm uma outra característica, que é uma ligação de um carbono
dupla O, OH. Isso daqui é chamado de carboxila. Então, a carboxila terminal, né, é uma característica dos ácidos orgânicos, também conhecidos como ácidos carboxílicos, porque eles têm uma carboxila. Já aqui a gente tem as cetonas. Isso é a acetona, esse composto aqui, ó, CH3COCH3. A acetona é um composto típico, né, mais conhecido da classe das cetonas. Cetonas, sem o A, o nome químico é cetona. Se a gente fosse falar qual que é o nome oficial da acetona, a gente tem uma propanona. Tá? Seria o nome oficial dela. Mas essa acetona é aquela mesma que a mulherada usa para tirar a unha. Tirar a unha não, né? Tirar o esmalte da unha. Ok? Então é um solvente orgânico. Temos aqui o éter. Os éteres, eles têm a característica de terem esse oxigênio, né? Como um heteroátomo, então no meio da cadeia, separando dois componentes. Vocês vão ver lá também, o pessoal vai apresentar para a gente. A gente tem haletos orgânicos, como por exemplo esse clorometano, diclorometano, diclorofórmio, tetacloreto de carbono. Então temos vários compostos aqui diferentes, tá bom? Que são todos compostos orgânicos, tá bom? Se vocês observarem, todos eles têm carbono em sua constituição, tá? Vamos dar uma olhadinha do lado aqui já? Do lado a gente tem os compostos que são ditos inorgânicos, que são os que a gente estudou mais em detalhes, né, já nas aulas anteriores. Então a gente tem aqui entre os inorgânicos, olha, exemplos bem clássicos, a água, né, o composto inorgânico mais conhecido, solvente universal, principal componente dos seres vivos e mesmo da célula, né, que é a unidade básica dos seres vivos. Então, H2O, composto covalente. Temos o ácido nítrico, HNO3, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, que são bases. Temos vários sais aqui, como por exemplo o cloreto de sódio e sulfato de bário. E temos também, a gente lembra que os sais que estão aqui, né, e as bases, aqui nesse caso, são compostos formados por ligações iônicas, tá? Então a gente tem aqui ligações iônicas, tá? Ligações iônicas. Se vocês lembrarem, as ligações iônicas são aquelas em que um átomo doa um elétron para o outro átomo. Não tem compartilhamento, tá? Então, ligações iônicas. Por que esses compostos são ditos inorgânicos? Primeiro, esses daqui que estão aqui, eles não têm carbono na sua constituição. Tá? Por exemplo, professor, mas e esse C aqui? Esse C é um Ca, é um cálcio, não é um carbono, tá bom? A gente tem aqui também, olha, alguns compostos que possuem carbono na sua constituição, mas são considerados inorgânicos pelo seu comportamento e por não possuírem esqueletos carbônicos e não terem estreita relação com a matéria viva, né? Não serem produzidos, né, diretamente em processos biológicos. E basicamente também pelo seu comportamento, tá? A gente tem aqui alguns que são exceções, como por exemplo o dióxido de carbono, né? Ele é uma exceção bem forte, assim. O ácido carbônico, o bicarbonato de sódio, que são compostos que estão presentes na nossa constituição, na vida, mas eles são considerados inorgânicos, tá? Por convenção. Então, a gente sabe que todos os compostos orgânicos contêm carbono, mas existem as substâncias inorgânicas, a maioria não possui carbono, mas algumas são inorgânicas e contêm carbono, ok? Aí aqui, olha, a gente tem alguns exemplos interessantes de compostos orgânicos, tá? Eu vou utilizar eles para mostrar algumas características dos compostos orgânicos para vocês, tá? Uma classe de compostos orgânicos muito estudadas e conhecidas desde o início da química orgânica são os anestésicos, tá? Que são substâncias que, de modo geral, né, os anestésicos gerais causam perda de consciência. Sabem naqueles filmes que aparece alguém colocando alguém para dormir com um paninho? Então pega um paninho, coloca uma substância química e coloca o outro para cheirar e o outro desmonta. Tá? Geralmente daí se usa clorofórmio ou éter, né? Que são compostos que têm controle, né, militar, porque são compostos que têm um perigo, né, em se utilizar, existe um risco, um grande risco, né? Eles são extremamente nocivos para a saúde.
são solventes que são utilizados em processamento químico de substâncias ilícitas, tá? Então aqui a gente tem algumas fórmulas, como por exemplo o clorofórmio e o éter, que são compostos que têm essa função anestésica, tá? Aqui a gente tem só alguns exemplos, tá? Vocês veem que alguns nomes são nomes, digamos, nomes comuns, como por exemplo clorofórmio. Não é um nome que respeita a regra, mas é o nome pelo qual essa substância é conhecida. A minha ideia dessa aula de hoje, galera, é que vocês consigam apenas olhar as substâncias e entender o que está acontecendo, tá? Então aqui, por exemplo, tem um carbono com uma ligação simples a um cloro, a outro cloro e a um hidrogênio. Aí vocês vão falar, tá todo mundo estável? Olha, se é um composto que não tem carga, tem que estar todo mundo estável, tá? Então eu tenho aqui, olha, o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa fazer mais 4 ligações covalentes para conseguir 8 elétrons na camada de valência. Já que com cada ligação covalente ele compartilha um elétron e acaba ganhando um elétron. Aqui a gente observa que ele faz uma ligação covalente com um hidrogênio, uma com cada cloro. A gente lembra que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e que para ficar estável ele precisa de 2. Então quando ele fez essa ligação covalente ele ficou estável. Já o clorofórmio tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável ele precisa de quantos então? 1. Por isso, cada clorofórmio fez apenas uma ligação com o carbono. Cada cloro, olha eu falando errado, galera. Cada cloro fez apenas uma ligação com o carbono, formando esse composto, que a gente fala que é um CHCl3, que é o clorofórmio. Ok? Aqui a gente tem um outro composto, olha, só para dar uma ideia para vocês. Ciclopropâneo também é um anestésico. Se vocês olharem essa estrutura, é legal. Por quê? Porque é um composto cíclico. O que é um composto cíclico? É um composto em que os carbonos se unem formando um ciclo. Se vocês verem, esse carbono se une a esse, que se liga a esse, que se liga a esse. Eles formaram uma substância cíclica. Cíclica. Aqui a gente chama de ciclopropano, por quê? Porque ele tem 3 carbonos. Tudo que tem 3 carbonos acaba recebendo esse prefixo chamado de prop. Ok? A gente observa que cada carbono, de novo, está formando 4 ligações químicas. A gente vê que esse carbono está ligado a um hidrogênio, outro hidrogênio, 2 ligações. A um carbono, outro carbono. 4 ligações químicas. Se vocês contabilizarem, todos os carbonos estão formando 4 ligações químicas. Ok? E cada hidrogênio formando apenas uma ligação covalente. Que é uma ligação química, então, que garante para ele esse elétron extra que ele precisa para ficar estável. Ok? A gente vê, então, olha, como as estruturas são clássicas, né? Como existe uma maneira clássica de se representar os compostos orgânicos, tá? A gente tem aqui, olha, 2 medicamentos. Então, a maioria dos medicamentos são compostos orgânicos, tá? Aqui a gente tem o ácido acetil salicílico. Sabem o AS, ou aspirina? Ele tem essa estrutura química. Aqui a gente tem o paracetamol. O paracetamol é outra substância que é orgânica e que é utilizada também como antitérmico, por exemplo. A gente observa aqui que é uma substância que tem uma parte linear, que a gente fala, olha ela aqui. E tem uma parte cíclica, que está aqui. Ok? Essa parte cíclica, então, ela tem, olha, carbonos formando ligações simples, ligações duplas. A gente tem aqui nessa estrutura, olha, um nitrogênio, que é um heteroátomo. Se vocês lembrarem, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, cada nitrogênio precisa fazer quantas ligações covalentes para ficar estável? Se ele tem 5, 3. Para ficar com 8. Então, ele precisa fazer 3 ligações covalentes para poder ficar estável. Aqui ele está fazendo, olha, uma com esse carbono, uma com esse hidrogênio, uma com esse carbono. Se vocês pegarem e contabilizarem essa molécula, vocês vão ver que todo o carbono está formando 4 ligações químicas, todo o hidrogênio está formando uma ligação química, todo o oxigênio está formando 2 ligações químicas e todo o nitrogênio está formando 3 ligações químicas. Como que eu sei isso, professor? Eu sei isso basicamente porque eu sei tabela periódica e eu sei verificar quantos elétrons cada um desses átomos tem na camada de valência. Ok? Opa! Meu notebook não está carregando aqui, galera. Deixa eu observar o que está acontecendo. Opa, agora acho que está. Voltou a carregar, filho? Acho que agora voltou. Deixa eu ver aqui. Não é aqui mesmo. Então, galera, agora... Opa! Aqui, nossa, não tá carregando, galera.
Agora foi. Agora foi. Aí a gente tem aqui, ó. Pronto. Galera, aqui a gente tem a cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica é o elemento central da química orgânica, tá? Então, a gente tem carbonos ligados entre si, que formam essa estrutura que é o eixo central das moléculas orgânicas. De modo geral, tudo que a gente for nomear e que a gente for analisar nos compostos orgânicos, a gente sempre vai procurar a cadeia carbônica mais longa, tá? Então, o local onde eu tenho carbonos ligados de maneira mais longa. Isso é meu eixo central da molécula. Às vezes, a gente tem cadeias carbônicas que têm apenas carbono, formando esse grande esqueleto carbônico. Isso acontece, por exemplo, até na celulose, né? A gente tem compostos com muitos carbonos ligados entre si, vários carboidratos, a gente tem essa estrutura com muitos carbonos ligados entre si. Mas, em várias outras moléculas, a gente tem o que a gente chama de heteroátomos, como, por exemplo, o caso desse oxigênio aqui. Tá? Ó, que fora a estrutura do éter. Então, a gente tem um heteroátomo, que é o quê? Hétero dá a ideia de diferente. Então, é um átomo diferente no meio da cadeia carbônica. Tá? É muito comum que esse heteroátomo seja oxigênio, nitrogênio, às vezes pode ser um enxofre, pode ser um fósforo, tá? Mas é muito mais comum que seja oxigênio ou nitrogênio. Tá bom? E aí, aqui a gente volta para as maneiras de representar as moléculas, tá? A gente pode representar elas de uma maneira ampla ou completa, como nesse caso, em que a gente representa todos os átomos e todas as ligações químicas, tá? Então, a gente tem aqui, olha, carbono ligado a carbono, ligado a oxigênio, ligado a carbono, ligado a carbono. Cada carbono, então, está ligado a diferentes hidrogênios. A gente observa, por exemplo, que esse carbono da ponta, né, na estrutura do éter dietílico, ele está ligado a 3 hidrogênios. Por que 3 hidrogênios, professor? Porque ele só está ligado a um carbono e ele precisa fazer 4 ligações químicas para ficar estável. Então ele está ligado a um carbono com uma ligação covalente simples e a cada hidrogênio com ligações covalentes também simples. Esse daqui é um éter dietílico. Eu sei que é um éter, galera, porque tem esse heteroátomo de oxigênio aqui ligado a 2 carbonos, tá bom? Então, quem for falar de éter, a gente vai explicar certinho o que é um éter. E ele é chamado de éter dietílico porque o conjunto de 2 carbonos me dá a ideia de... recebe a nomenclatura na química de et. Então, a gente fala que é met para 1 carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos, but para 4 carbonos, pent, hex, hept, oct, non e dec. Ok? Então, a gente tem prefixos que vão indicar o número de carbonos para a gente. Quem for falar de hidrocarboneto, lembra de falar disso, hein? Falar certinho quais são os prefixos que vão ser utilizados para nomear. É interessante a gente observar, galera, que essa estrutura química aqui que a gente está observando é a mesma que essa daqui, olha. Por que, professor, que é a mesma? Olhem aqui, galera, ó. Primeiro aqui eu tenho um C ligado a quantos hidrogênios? 3. Então é um CH3. Se eu represento como CH3 ou H3C, é a mesma coisa. Conseguem observar que é a mesma coisa? Porque o hidrogênio tem 3 embaixo, indicando que tem 3 hidrogênios e 1 carbono. Então, CH3 ou H3C é a mesma coisa. Isso sempre, de maneira nenhuma, ele vai mudar o fato de que é o carbono que está ligado ao próximo elemento. Que, no caso, é um CH2, porque eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. Olha lá, CH2. Ele ligado a um oxigênio, que está ligado a um CH2, olha lá, 2 hidrogênios ligados ao carbono, que está ligado a um CH3, olha lá, 3 hidrogênios ligados também ao carbono. Então, essa representação aqui é a mesma coisa que isso. Então, a gente fala que isso é uma fórmula estrutural simplificada. Para compostos que são ditos cíclicos, quem são compostos cíclicos? São aqueles em que a cadeia carbônica se fecha, como é o caso do ciclopropano aqui, ou mesmo dessa porção do eugenol. Tá? A gente pode representar uma ideia de traços e vértices. Ok? Então, se vocês olham essa molécula e olham esse triângulo, eles representam a mesma coisa. Pera, professor, como assim? Galera, como o carbono é o átomo central da química orgânica, e muitas vezes a gente não representa cada Czinho do carbono. Quando eu tenho, por exemplo, aqui no caso, um triângulo, cada um dos traços me representa que está ocorrendo uma ligação covalente,
E cada vértice, ou seja, cada uma dessas quininhas aqui que eu tenho, me representa um carbono. Então eu sei que cada carbono está ligado a outro carbono por uma ligação covalente simples. Se eu tivesse outro risquinho aqui, ó, um risquinho duplo, me representava que eu tinha aqui uma ligação dupla. Não é o caso, a gente tem uma ligação simples, tá? E vocês me falam, professor, mas os hidrogênios, eles não estão representados? Não, galera, eu posso subentender os hidrogênios, tá? Então, eu entendo que cada carbono aqui, para estar estável, ele vai precisar fazer 4 ligações químicas. Se ele fez uma com esse outro carbono, uma com esse outro carbono, me representa que ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, eu já entendo que eu tenho 2 hidrogênios aqui, só de ver essa estrutura, tá? Se eu tenho uma estrutura assim, por exemplo, olha, um quadrado, me representaria que eu tenho um carbono aqui, um outro carbono aqui, um carbono aqui e um carbono aqui. Ou seja, eu teria um ciclobutano, que é um composto, então, cíclico com 4 carbonos. But é o prefixo para 4. Tá bom? Vamos ver mais um detalhe aqui. Olha lá. Aqui vocês vão ver vários detalhes de várias outras substâncias, tá? Mas o ideal é que o pessoal que pegar o seminário de cada um dos diferentes componentes comente para a gente, tá? E apresente para a gente as diferentes classes. A primeira classe que a gente vai falar, né, são os hidrocarbonetos, tá? Então, por isso que é importante que quem pegar hidrocarboneto para a gente, fale para a gente, então, dessas classificações gerais, tá? Então, quanto ao número de carbonos, quanto a diferenciação entre quem são os alcanos, os alcenos e os alcinos, tá? Que são os compostos que apresentam apenas ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Fale pra gente certinho o que é um hidrocarboneto, tá bom? Que é a base para as outras classes orgânicas. Aqui a gente tem algumas classificações que são importantes, que eu não queria deixar para vocês lerem, eu queria aqui trabalhar com vocês em detalhes, tá? Que a gente pode classificar as cadeias orgânicas, tá bom? Então, toda e qualquer cadeia orgânica, de todas as funções, cada aluno, cada um de vocês, pegou uma temática diferente, então uma função orgânica diferente para trabalhar. Teve gente que pegou éter, gente que pegou éster, gente que pegou álcool, ácido carboxílico, aldeídos, são todas classes diferentes. E aí é importante, todos eles apresentam esqueletos carbônicos, cadeias carbônicas, tá? Então vocês precisam saber entender esses aspectos gerais. Então, primeiro de tudo, eu olho o composto e eu vejo, olha, ele está assim linear ou ele é fechadinho? Se a cadeia for aberta, eu chamo ela de cadeia aberta, ou acíclica, ou alifática, é a mesma coisa. Acíclica é muito comum, tá? Se vocês lembrarem, em ciência, né, em latim, é um prefixo que representa não. Então, é uma estrutura não cíclica, ou seja, aberta, tá? Aberta já está super perfeito. Como eu sei que é aberta, pessoal, porque ela não forma um ciclo, né? Ela é linear. Mesmo que ela se dobre, se ela não formar um ciclo, não tem problema, ok? Ela continua sendo aberta. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, ou cíclica. Essa cadeia cíclica, ela é formada, então, por carbonos que se unem entre si, ok? Temos cadeias também que são ditas homogêneas, por exemplo. Essa cadeia é homogênea, essa é homogênea, essa é homogênea. O que é uma cadeia homogênea? Ela não apresenta nenhum heteroátomo, ou seja, não apresenta nenhum átomo diferente no meio dos carbonos. Então não tem nenhum átomo, não tem um oxigênio, não tem um nitrogênio entre os carbonos. Já as cadeias que apresentam geralmente oxigênio, nitrogênio, mas pode ser fósforo ou enxofre também, elas são ditas cadeias heterogêneas. Por quê? Elas possuem um heteroátomo. Lembrem que hétero dá a ideia de diferente. Então, elas possuem um átomo diferente no meio da cadeia, tá? Quando eu tenho um oxigênio no final, não tem problema. A questão é, eu tenho oxigênio entre os carbonos. Quando eu tenho oxigênio entre os carbonos, é um heteroátomo. Se o oxigênio estiver no final da cadeia ou nas extremidades, não estiver entre carbonos, por exemplo, se eu tivesse um oxigênio aqui, ó, digamos que eu tivesse aqui no caso, né, um oxigênio ligado aqui, ó.
por exemplo, aqui com uma dupla ligação. Esse oxigênio não é um heteroátomo. Por quê? Ele está fora da cadeia. A cadeia é essa daqui, ó. Tá? Então a cadeia é só a cadeia carbônica. Ok? Beleza, meus caros? A gente tem também compostos que vão ter apenas ligação simples. Quando os compostos têm apenas ligações químicas simples, ou seja, em que apenas um par de elétrons é compartilhado, a gente fala que a cadeia é saturada. Não tem nenhuma ligação dupla, nenhuma ligação tripla. Está todo mundo feliz, saturadinho com a sua ligação simples. Quando existe entre alguns dos carbonos ligações duplas ou ligações triplas, a gente chama essa cadeia de uma cadeia insaturada. A gente tem vários lipídios que são insaturados, ou seja, que tem ligações duplas ou triplas no meio da sua estrutura, principalmente duplas no meio da sua estrutura, e são ditos gorduras insaturadas, que são as melhores gorduras, né? Por exemplo, a gordura do azeite. Já as gorduras das carnes, gordura do bacon, são gorduras saturadas, que só têm ligações simples. É mais fácil de compactar essas gorduras saturadas, galera, por isso que elas fazem mais mal à saúde. Temos cadeias também que são ditas ramificadas. Olhem aqui, isso é uma cadeia ramificada. Tá? Então eu tenho minha cadeia principal e aí eu tenho um raminho dela que abriu aqui. Ok? Então tem várias ramificações. Como eu disse para vocês, se fosse um oxigênio aqui, essa cadeia continuaria sendo homogênea, porque o oxigênio não estava no meio da cadeia carbônica. No caso, é uma cadeia homogênea também, porque não tem oxigênio no meio do esqueleto carbônico. Mas, nesse caso, é uma cadeia homogênea ramificada. Ok? Temos as cadeias que são ditas não ramificadas, ou normais. Ou seja, ela não tem nenhum bracinho, nenhuma outra ligação saindo dessa cadeia. Ela tem só duas extremidades. Não tem mais de duas extremidades. Temos também cadeias entre as cíclicas, entre aquelas cadeias cíclicas que a gente tem, então, o fechamento, que eu não tenho extremidades, né? Todos os carbonos estão fechados entre si. A gente tem as cadeias que são ditas cíclicas não aromáticas, então é uma cadeia normal, tá vendo? Olha, ela é cíclica, bonitinha, fechadinha. E existem as cadeias que são ditas aromáticas. Por que esse nome é aromático? Porque geralmente os compostos que têm essa estrutura, eles são voláteis. E a gente consegue perceber o cheiro de longe. Aqui no caso é um benzeno, tá? Lembram o eugenol que a gente viu ali que tinha um composto que tinha essa estrutura aqui, ó? Olha aqui, tô tentando desenhar aqui, galera. Sem mouse, hein? Só no mousepad do computador. Por isso que tá meio feio, tá? Aqui a gente tem, ó, essa representação. Isso representa uma cadeia aromática. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. É bem mais fácil representar assim do que colocar todos esses carbonos. Então é uma cadeia formada apenas por carbonos, sem heteroátomos, em que cada carbono forma uma ligação dupla e uma ligação simples com outros carbonos. Então eu tenho aqui uma ligação dupla e uma simples. Interessante é que essa molécula é extremamente dinâmica. Então nessa dinâmica de troca de elétrons, é como se ela tivesse o que a gente chama de efeito de ressonância. Então é como se os elétrons estivessem saltando de carbono em carbono. Isso dá características muito próprias para essas moléculas, tá bom? Então isso daqui no caso é uma cadeia aromática que recebe o nome de benzeno. Tá? Benzeno. Vocês ouviram, né? Eu não vou escrever aqui porque tá difícil escrever. Quando tem dois, é um naftaleno. O naftaleno é o que dá aquele cheirinho de naftalina. Sabe a naftalina que usa em casa para afastar inseto? Então a naftalina é formada por dois anéis aromáticos. Aqui tem um gráfico bem interessante que classifica as cadeias carbônicas, tá? Vocês podem utilizar isso. É uma linha de estudo bem legal. Galera, então, o livro ele traz para a gente vários exemplos, tá? É interessante que vocês deem uma olhada, vão entendendo, tá? Ele começa falando dos hidrocarbonetos. Então, quem falar de hidrocarboneto vai começar a trabalhar a partir desse capítulo, tá bom? Então, nesse capítulo vocês vão ver várias coisas sobre os hidrocarbonetos, quem são eles, como eles se classificam. Podem dar uma olhadinha. Quem for fazer o seminário de hidrocarboneto, presta atenção aqui, hein? Tá bom? Ensinei a nomenclatura, ok? Aí, no próximo capítulo aqui, ó, das principais classes funcionais de compostos orgânicos, a gente tem os demais componentes que eu falei para vocês. Então, os demais compostos que vão ser trabalhados nos seminários. Tá? Então, aí que é importante que vocês continuem olhando e vejam em detalhes. Tá? Então, assim, além daquela cadeia carbônica convencional,
que vai estar presente aí nos hidrocarbonetos, ligada a alguns hidrogênios, ok? A gente tem várias cadeias que não são homogêneas, ligadas apenas a hidrogênios, como é o caso dos hidrocarbonetos. A gente tem cadeias que apresentam oxigênio na extremidade, ou como heteroátomo, apresentam nitrogênio, apresentam enxofre, e esses compostos, eles têm funções diferentes, então eles têm características comuns diferentes. E a gente chama isso de funções orgânicas, ok? Então é importante reconhecer quem que é o grupo funcional, o que caracteriza aquela função orgânica, tá bom? Se a gente olhar, sim, vamos pegar aqui alguns dos compostos orgânicos. Olhem aqui. Aqui a gente tem as principais classes orgânicas. Então a gente tem aqui, olha, hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? Então são cadeias orgânicas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Olha o nome hidrocarboneto. Já existem alguns compostos que são ditos de haletos orgânicos ou compostos halogenados. Tá? Vai ter um pessoal que vai trabalhar com isso também. Teve gente que pegou esse tema no seminário. Eles vão ser semelhantes aos hidrocarbonetos, mas além do carbono e do hidrogênio, eles vão ter alguns halogênios, como por exemplo flúor, cloro, bromo ou iodo. Tá? Então tem uma diversidade aí de substâncias que têm essas características. Pesquisem que tem umas substâncias bem interessantes. Tá bom? A gente tem aqui também, olha, alguns compostos que vão ter um grupo funcional muito característico, que vai estar presente em várias coisas na biologia, tá? Que a gente chama de hidroxila. O que é uma hidroxila? Hidroxila é um oxigênio ligado a um hidrogênio, um OH. É aquilo lá que sai da base mesmo, aquilo lá é uma hidroxila, tá certinho? Na hidroxila, então, ela caracteriza alguns dos compostos, tá? No nosso caso, os compostos que a gente comenta em Química Orgânica Mais e que tem relação com o nosso seminário são os álcoois e os fenóis, tá? Os álcoois são compostos que podem ter um esqueleto carbônico bem grande ou podem ser pequenininhos, mas que ligado a um dos carbonos, seja no meio ou na extremidade, mas é um carbono que está ali, né, ligado a outros carbonos ou hidrogênios, então é um carbono que está ligado a 3 outros componentes, eu tenho então um OH. Então um carbono que está ligado a 3 outros componentes, eu tenho ele ligado também a um OH, ou seja, a uma hidroxila. Isso é um álcool. E esse álcool, de modo geral, é uma cadeia aberta. Quando eu tenho envolvido um composto cíclico, ou seja, uma cadeia fechada, tá? Principalmente uma cadeia fechada que tem essa característica de composto aromático, como eu observo aqui, então eu tenho uma cadeia aromática ligada a um OH, eu tenho o que eu chamo de fenol. Fenol eu tenho uma cadeia aromática ligada a um OH. Ok? Aqui tem outras classes interessantes, tá? Que vocês vão trabalhar também. Aqui a gente tem, por exemplo, os éteres. Quem são os éteres? São esses compostos que apresentam oxigênio como heteroátomo. Pensem assim, galera, que nessa figura aqui, ó, essa figura está na página 58. Eles apresentam apenas o que caracteriza o grupo funcional. Não quer dizer que a molécula vai ter esse tamanho, tá? Ela pode ser grandona, mas no meio dela vai ter essa estrutura. E outra coisa, além disso, podem ter moléculas que têm mais de um grupo funcional. Isso pode acontecer, ok? Logicamente que a gente vai ter uma abordagem muito mais simples aqui. Mas as moléculas não respeitam isso. Eu sou de tal grupo funcional, eu não vou ter mais nenhum grupo funcional. Não, tem moléculas complexas que têm vários grupos funcionais, ok? O éter, no caso, que como exemplo a gente tem o éter etílico, o éter que é utilizado, né, como solvente orgânico em vários processos industriais, e é aquele que tem aquele poder anestésico geral, então de causar dormência e perda de consciência dos indivíduos. No éter eu tenho uma cadeia linear e eu tenho um oxigênio como heteroátomo, ou seja, esse oxigênio está ligado a 2 carbonos. Isso é um éter, com ligações simples em 2 carbonos. A gente tem vários compostos que apresentam o que a gente chama de carbonila. O que é uma carbonila? É um carbono com uma dupla ligação com um oxigênio. Carbonila. Carbono, dupla ligação, oxigênio. Isso é uma carbonila. Aqui eu tenho uma hidroxila, oxigênio ligado a hidrogênio, e aqui eu tenho uma carbonila. Carbono, dupla ligação, oxigênio.
Dentre as carbonilas, tem vários compostos que a gente distribuiu nos seminários, né, para vocês trabalharem, que apresentam essas características. Tem alguns compostos que tem a carbonila no final da cadeia. Pensem que é uma cadeia carbônica grandona lá, e no final dela eu tenho um carbono dupla oxigênio, e aqui nessa outra ligação química eu tenho um hidrogênio. Então C dupla O, H, que é o que a gente tem aqui. Isso é um aldeído. Aldeído apresenta esse grupo funcional, sempre na extremidade da cadeia carbônica. Ok? Temos também os compostos ditos de cetonas. As cetonas vão ser primas dos aldeídos. Tá? Elas são bem semelhantes assim, em alguns aspectos, mas as cetonas, em vez de terem essa carbonila no final da cadeia, elas têm essa carbonila no meio da cadeia. Sendo que esse carbono está ligado com ligações simples a dois outros carbonos. Ok? Então, no meio da cadeia eu tenho essa carbonila. Sempre no meio. Quando for no meio, é uma cetona, igual a gente está vendo aqui. Temos também os ácidos carboxílicos. A gente fala que o ácido carboxílico, então eles são ácidos orgânicos. Exemplo mais clássico, vinagre. Tá? Então, o vinagre, ácido acético, é o exemplo mais clássico de ácido carboxílico, ou ácidos orgânicos. Eles, ao invés de terem apenas uma carbonila, a gente fala que eles têm uma carboxila. Por quê? Eles misturam uma carbonila com uma hidroxila. Então, além de ter esse C dupla O, eles têm uma hidroxila aqui, ó, que é um OH. Isso tudo junto, C dupla O, OH, é uma carboxila. Isso ocorre sempre na extremidade da molécula e é característica dos ácidos orgânicos. Temos também compostos chamados de ésteres. Os ésteres, eles são primos dos ácidos carboxílicos. Pensem que aqui, ó, eu tenho esse ácido carboxílico. Como eu falei para vocês, galera, isso é uma extremidade da molécula. Pensem que eu teria muitos outros carbonos para cá, tá? Então, se eu pegasse assim, ó, eu ia ter outro carbono aqui ligado a outro carbono. E poderia ter 5, 6 carbonos, tá? Ok? E aqui na extremidade eu tenho uma carboxila. Isso caracteriza esse composto todo como um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ok? Pensem que esse composto, por exemplo, em uma reação química, ele perde esse hidrogênio. Se ele perder esse hidrogênio, algo vai precisar se ligar a esse oxigênio para deixar ele estável de novo. Digamos que o que se liga ali seja um carbono. Então, ele perdeu esse hidrogênio e um carbono se ligou ali. Quando eu tenho esse tipo de estrutura, em que eu vou ter, então, né, geralmente eu tenho mais carbonos para esse lado, e posso ter também mais carbonos para esse lado, posso ou não posso, tá, galera? É uma opção. E, logicamente, que cada um desses carbonos estaria ligado aos seus respectivos hidrogênios. A gente tem o que a gente chama de éster. Isso é bem característico. O cheiro da banana, tá? É muito característico de um desses ésteres, tá bom? Então, isso dá o aroma característico da banana. Temos aqui compostos que apresentam nitrogênio. Esses compostos que apresentam nitrogênios como heteroátomo. Então, a gente tem vários deles. Olha, a gente cita aqui, por exemplo, a amida, que é também um derivado do ácido carboxílico. Se vocês observarem, a estrutura é bem semelhante. Temos os nitrocompostos, tá? Que tem, por exemplo, nitrito e nitrato na sua estrutura. E temos as aminas, que tem nitrogênio como heteroátomo ou nitrogênio na extremidade, como um NH2, ok? E, além disso, temos compostos que contêm enxofre ou compostos sulfurados. Esses compostos sulfurados, eles vão apresentar, então, o enxofre como heteroátomo, o enxofre na extremidade ligado com o hidrogênio, ou o enxofre, né, formando o que a gente chama de ácido sulfônico, que é uma estrutura já bem característica e bem diferente, tá bom? Importante lembrar que isso daqui é sempre um grupo funcional. Então, se eu falo que um sulfeto, né, digamos um tiol, ele vai ter SH na extremidade, quer dizer que esse SH ele vai estar ligado a vários carbonos. Tá? Eu posso ter ligação dupla, eu posso ter ligação simples. Ou seja, ele vai estar ligado a vários carbonos. Tá? Mas o que caracteriza ele como um sulfeto é esse grupo funcional que vai estar aqui na extremidade. Tá bom? Como vocês veem, galera, é uma diversidade de compostos.
E esses compostos, eles estão presentes em várias moléculas biológicas. Se eu pegar para vocês, por exemplo, aqui, a gente vai ter aminas nos aminoácidos. Então, os aminoácidos que compõem nossas proteínas, eles têm aminas e ácidos carboxílicos na sua estrutura. Aminoácido. A gente tem no DNA, por exemplo, compostos também relacionados à amina. Tá bom? A gente tem presença de nitrogênio como heteroátomo em vários outros compostos orgânicos. A gente tem a presença de diferentes componentes de aldeído e cetona no nosso metabolismo. Tá? Então, a gente tem corpos cetônicos, por exemplo, que têm estruturas semelhantes a cetonas e estão presentes no nosso metabolismo. Então, esses grupos funcionais vão estar presentes em moléculas que estão ocorrendo em todo o nosso sistema biológico. Por isso que é muito importante que vocês tenham uma ideia geral deles e que vocês consigam, então, fazer esse apanhado geral, esse apanhado global nos seminários, para poder entender um pouco o que esses compostos fazem e quais são suas características. O que eu vou pedir para vocês, galera? Os seminários, então, vocês vão observar que aqui para frente, olha, a gente vai ter, então, os diversos compostos, olha, apresentados em detalhes. Então, aqui ele vai falar dos álcoois, vai apresentar os detalhes. Então, quem não achou referências em outros locais, use o livro, ou mesmo confira no livro para ver se ele está trazendo. Logicamente que o livro ele traz, às vezes, umas informações bem rapidinhas de alguns compostos. Tá? Para outros, ele é mais detalhado. Então, é importante que vocês vejam se é necessário complementar essas informações. Aqui a gente tem as cetonas, por exemplo. Olha. Ele traz o grupo funcional, ele vai trazer as definições, as regras de nomenclatura da IUPAC, que é o órgão internacional que a gente utiliza para nomear os compostos, como eles são classificados, compostos comuns e, às vezes, compostos relacionados à biologia. Mas, muitas vezes, para achar relações com a biologia, vocês vão precisar procurar, tá? Em fontes, na internet mesmo, ou em outros livros de química que eu já disponibilizei para vocês, tá? Então, explorem isso, tá? Lembrem-se que vocês vão fazer os seminários, vão me enviar, respeitando a data que a gente colocou lá, tá? E eu vou disponibilizar esses seminários para que todos os alunos vejam. Tá? Então vocês vão precisar ver, vocês vão precisar também, além de fazer o seu seminário, depois que eu postar, vocês vão precisar ver o seminário de todos os colegas. E aí eu vou colocar uma questãozinha para vocês fazerem de cada um dos seminários. E isso vai preparar vocês para a nossa avaliação final. Tá bom? Nossa avaliação vai ser no próximo ano. Tá? Mas eu preciso que vocês se dediquem e se organizem para fazer esse seminário, porque metade da nota vai ser relacionada a esse seminário. Tá bom, galera? Certinho? A gente fica por aqui, tá? Eu fico disponível para qualquer dúvida que vocês tenham. Tudo bem? Abraço, boa noite.